Eu testei uma coisa na minha aula, que foi uma daquelas pequenas mudanças que fizeram grande diferença. Se você termina suas aulas com aquela sensação de que falou sozinho, de que os alunos estavam presentes, mas não estavam lá, esse vídeo é para você. Você prepara, explica, se dedica e mesmo assim parece que não basta. Só que tem um detalhe aqui que quase ninguém vê. Na maioria das vezes, o problema não é o conteúdo e nem é você. É um erro de estrutura dentro da aula expositiva. Quando você ajusta isso, a participação muda quase que imediatamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu testei e como você pode aplicar isso ainda hoje como uma ferramenta gratuita dentro do celular dos alunos. No final desse vídeo você vai sair com uma atividade pronta para aplicar já na sua próxima aula. Vamos lá? Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já explicou aquele conteúdo inteiro e quando perguntou, todo mundo entendeu? Ouviu só o silêncio? Isso pode não ser somente falta de interesse do seu aluno. Isso também pode ser um problema de estrutura da aula expositiva. É que a aula expositiva sozinha, sem pontos de verificação, cria a ilusão de aprendizado. O aluno parece que está acompanhando, mas quando chega na hora da prova, contribui para aquele tradicional branco. O problema não é a aula expositiva, é a falta desses pontos de verificação dentro dela. E eu não estou falando para transformar sua aula numa dinâmica mirabolante. Eu estou falando de pequenas inserções estratégicas no momento certo, que já são suficientes para prender a atenção, verificar a compreensão em tempo real e te dar um feedback imediato do aprendizado. E foi exatamente isso que eu comecei a aplicar nas minhas aulas. Uma ferramenta simples, gratuita, que eu vou te ensinar agora. Antes de entrar na ferramenta, eu quero te mostrar uma coisa que mudou completamente a forma como eu planejo as minhas aulas. E honestamente foi o que tirou muito do peso de ter que carregar a aula sozinha. Eu chamo isso de interatividade pontual estratégica. E não, isso não significa ter que transformar sua aula em dinâmica o tempo todo, nem mudar o conteúdo e muito menos complicar o seu planejamento. Isso significa inserir em momentos específicos da aula 3 tipos de ação. A primeira ação é a ativação. Antes de explicar o conteúdo, você aplica microatividades para descobrir o que o aluno já sabe. A segunda ação é a verificação. No meio da aula, você confere se eles estão acompanhando. E por fim, a consolidação. No final da aula, você retoma todo o conteúdo com leveza. Pense assim, uma aula não precisa ser um espetáculo, ela precisa de checkpoints. Momentos em que você para, olha para a turma e decide se você avança ou se você retoma o conteúdo. E foi quando eu comecei a aplicar isso que eu percebi uma coisa. Fazer esses pontos de ativação sem quebrar o ritmo da aula era possível. E é exatamente aí que entra o Socrative. Uma ferramenta simples, gratuita, que permite criar esses momentos de ativação, verificação e consolidação em tempo real, direto do celular do aluno, sem cadastro para ele e sem complicação para você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar como aplicar isso, começando do zero, passo a passo, sem que você precise virar um expert em tecnologia, sem precisar transformar suas aulas em dinâmicas complicadas e, claro, sem abrir mão das aulas expositivas. Em 15 minutos você sai daqui com a sua primeira atividade pronta. Promessa feita, promessa cumprida. Acesse no seu navegador socrative.com. Clique em Login. A forma mais rápida que eu recomendo é entrar com sua conta Google. Com um clique, você já está dentro do painel. Assim que você fizer login, vai cair direto nesse painel, que é o painel do professor. Aqui no canto superior direito, o Socrative vai atribuir um nome automático para sua sala. A minha já está configurada, mas você pode personalizar esse nome para algo que os alunos vão lembrar facilmente. Eu uso geralmente o nome da disciplina ou do conteúdo. Por que isso importa? Porque o nome da sala é o que os alunos vão digitar para entrar. Na versão gratuita, que é a versão que nós estamos usando, eles não precisam criar conta. Eles só digitam o nome da sala e entram. Então, com menos dificuldade, você tem mais participação. Essa é a ideia. Agora vamos criar nosso primeiro quiz. Clique em Library, no menu superior, depois clique em Add Quiz. Vamos utilizar a opção de questionário em branco ou Blank Quiz. Vamos dar um nome ao quiz. Vou chamar de Revisão Socrative. Aqui a gente precisa escolher o tipo de pergunta, se é de múltipla escolha, verdadeiro e falso, ou respostas curtas. Eu recomendo usar verdadeiro e falso para gerar uma interatividade rápida nas aulas. Escreva a sua pergunta. Nesse caso, como é verdadeiro e falso, eu tenho que me atentar para informar a ferramenta que essa questão é falsa.
ela já vem de forma nativa marcada como verdadeiro. É muito importante que você marque adequadamente o gabarito, porque ele vai ser exibido para os alunos. Se quiser, você pode adicionar uma explicação opcional. Essa explicação vai aparecer depois que o aluno responder, ajudando ele a compreender o conteúdo. Pronto, você acabou de criar sua primeira pergunta interativa no Socrative. Agora deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui que você acabou de criar comigo já muda a dinâmica da sua aula. Mas o que faz realmente diferença, o que tira o professor do improviso, é quando isso vira método. E foi exatamente por isso que eu organizei tudo isso num guia prático Socrative para professores. Um material direto ao ponto, pensado para te acompanhar no planejamento e na aplicação, sem te dar mais trabalho, justamente ao contrário. Aqui dentro você encontra o passo a passo completo, com capturas de telas reais mostrando cada clique, para você não depender da memória depois. Mas o mais importante do que isso, você encontra as estratégias prontas de aula, o que perguntar no início, no meio e no final, com exemplos que você só adapta para sua disciplina, sem precisar começar do zero. Tem também os prompts de IA, que eu uso para gerar perguntas em segundos e que realmente funcionam em sala. E uma parte que para mim é essencial, como ler os relatórios e transformar isso em descrição pedagógica. Porque não adianta coletar dados e continuar ensinando no escuro. Se você quiser ter isso organizado na sua mão para consultar sempre que for planejar suas aulas, o link para adquirir o guia está aqui na descrição desse vídeo. Mas agora volta aqui comigo porque ainda tem uma parte muito importante para você ver. Quiz criado, agora vamos para a hora mágica. Aplicar. Antes de sair da tela de produção do quiz, não esqueça de salvar e sair. Clique em Launch, selecione o quiz que você criou e aqui está a decisão mais importante dessa tela, o modo de entrega. Existem 3 opções, mas para as aulas expositivas com interatividade, que é o foco desse vídeo, a recomendação é usar o Teach-Paced, que é o ritmo do professor. E por que esse conteúdo é o mais adequado? Porque você controla o avanço das perguntas. Você exibe uma questão, os alunos respondem e aí você decide. Você para e comenta ali naquele momento se você avança ou se você retoma o conteúdo. No menu à direita, desabilite as opções de exigir nomes e feedback automático. Eu aprendi na prática que o anonimato é um grande aliado da participação. Você não entrega somente uma atividade, você conduz o raciocínio. Essa é a diferença de usar tecnologia e usar tecnologia com intenção pedagógica. Você vai pedir que os alunos acessem no navegador do celular, socrative.com, e quando eles estiverem nessa tela, você vai fornecer o nome da sala. Muita atenção, porque o nome da sala tem que estar escrito exatamente como você configurou. No meu caso, eu coloquei tutorial professor, todo maiúsculo, e é assim que o aluno precisa reproduzir. Assim que ele entrar com o nome da sala, o quiz já vai estar disponível para que ele responda. Você pode estabelecer um tempo adequado, 30 segundos, 1 minuto, dependendo do nível de dificuldade da questão, e fazer aquela pressão que a gente costuma fazer durante as aulas, né? Acelerando a turma. Quando eles responderem, a tela dele vai aparecer dessa maneira, aguardando que você dê o comando para a próxima questão. Na sua tela, à medida que você observar que a turma já respondeu, você mostra os resultados. E aqui é a mágica do Socrative. Ele vai mostrar em tempo real o percentual de acertos da turma. Essa era uma questão com alternativa falsa e os alunos marcaram como verdadeiro. Se você configurou uma explicação, você pode clicar nessa opção e vai estar ali descrito o porquê dessa questão ser falsa. Esse é um excelente momento para você discutir esse conteúdo com os alunos. Se o percentual de acertos estiver acima de 80%, isso é ótimo. Vale a pena fazer um breve comentário de reforço e avançar com tranquilidade. Se estiver entre 50% e 80%, vale a pena investigar, estimular perguntas, esclarecer os pontos principais, e se estiver abaixo de 50%, é sinal de alerta. É uma sugestão para você revisitar o conteúdo e garantir que todo mundo está acompanhando. Você pode seguir para a próxima alternativa e imediatamente na tela deles vai aparecer a segunda questão. Sempre que ele responder, vai ficar aguardando que você dê o comando. Foi por isso que a gente escolheu o ritmo do professor, porque você tem maior controle sobre o avançar das questões durante a sua aula. Isso é o que eu chamo de ensinar com base em dados reais da turma. Você para de adivinhar o que os alunos entenderam, você vê. E essa visibilidade é o verdadeiro poder do Socrative nas aulas expositivas. Se você está começando agora, aqui vai um protocolo mínimo viável. 3 perguntas apenas, sem gamificação ainda. Teste o quiz antes da aula em outro dispositivo ou com algum colega
E na primeira vez, explique brevemente para a turma como vai funcionar o acesso. O checklist completo para antes, durante e após a aula está na parte 6 do Guia Socrative para Professores. Você imprime e tem ele sempre à mão. Comece pequeno, mas comece. Uma pergunta já é mais do que zero. Já é experiente no Socrative? Então vai além. Use o Space Race com equipes com 4 ou 5 alunos. Pela minha experiência, esse formato funciona melhor. Baixe os relatórios em Excel e analise as perguntas. Quais tiveram mais erros? Esse dado te diz onde revisar. Use a porcentagem de acertos por questão como diagnóstico para planejar sua próxima aula. Esses dados não são apenas números, são pistas sobre o processo de aprendizagem da sua turma. No guia, eu mostro como interpretar cada variável desses relatórios, sem precisar de tempo extra e nem de planilhas complexas. E antes de encerrar, vamos falar de alguns erros que eu vejo com mais frequência e que você já consegue evitar. Usar demais. O guia recomenda no máximo 3 aplicações por aula. Saturação mata o engajamento. Transformar em prova. O Socrative não é um instrumento de avaliação somativa, é de verificação e engajamento, não comentar as respostas. Os dados são ponto de partida, não ponto final. O valor está justamente nessas discussões que vêm depois. E usar perguntas complexas demais. O ideal é que as questões sejam simples e objetivas e com uma linguagem familiar à turma. Agora eu quero te deixar com uma ação concreta, algo que você pode fazer ainda hoje e aplicar na próxima aula. Pensa no conteúdo que você vai trabalhar nessa aula. Agora escolha um conceito central sobre esse conteúdo e cria 3 afirmações sobre esse conceito do tipo verdadeira e falsa. Uma verdadeira e óbvia para ancorar o que foi ensinado, uma falsa com um erro comum que seus alunos costumam cometer e uma que parece verdadeira, mas que tem uma pegadinha ali para fazer a turma pensar de verdade. Isso leva menos de 10 minutos para criar e você pode aplicar de 2 formas. No final da aula, como consolidação, você encerra o conteúdo, aplica o quiz, analisa os resultados e usa os últimos minutos para discutir os erros mais comuns. Dessa forma, você encerra sua aula com reflexão e não em silêncio. Ou você ainda pode usar entre blocos de conteúdos. Você explica uma parte, aplica o quiz, analisa os resultados e decide se você tem condições de avançar porque a turma entendeu ou se você precisa retomar antes de continuar o conteúdo. Você que conduz, você que decide. O Socrative só te dá os dados para que essa decisão seja mais certeira. Cadastre o Socrative ainda hoje, cria suas 3 questões e aplica quando fizer mais sentido na sua aula. 3 questões, um resultado em tempo real e uma decisão pedagógica mais certeira. É assim que começa. Agora vamos organizar isso estrategicamente. Esse mapa resume o caminho completo que percorremos hoje. Tudo começa reconhecendo o problema. Uma aula sem checkpoints cria uma ilusão de aprendizagem. Quando a aula depende só da explicação, o professor perde visibilidade do que está acontecendo na cabeça do aluno. O silêncio engana. Parece que aprenderam, mas não aprenderam. O ponto não é abandonar a aula expositiva, é parar de conduzir a aula no escuro. O conceito-chave é a interatividade pontual estratégica, que é o núcleo do método. Se subdivide em 3 pontos. Ativação. Antes de iniciar a aula, você começa entendendo de onde o aluno parte. Isso reduz retrabalho e ajusta a sua explicação. A verificação, durante a aula, você para no meio e mede a compreensão. Isso evita seguir com a turma perdida. E a consolidação, que é no final. Você fecha o conteúdo garantindo retenção, não apenas a exposição. A ferramenta que usamos para isso é o Socrative. Gratuita, simples e que não exige cadastro dos alunos. Com ela, você cria quizzes, aplica em tempo real no ritmo que você controla e toma as decisões pedagógicas baseadas no que a turma respondeu. A ferramenta não cria estratégia, ela viabiliza. Ensinar com base em dados. Acima de 80% de acertos, reforce brevemente e avance com tranquilidade. Entre 50% e 80%, vale investigar. Estimule perguntas e esclareça os pontos principais. Abaixo de 50%, sinal de alerta. Pare, revisite o conteúdo, garanta que todos estão acompanhando. Esse é o momento em que você deixa de adivinhar e passa a decidir. A aula deixa de ser uma sequência fixa e passa a ser responsiva. Em seguida, fizemos um pequeno exercício de aplicação imediata. A proposta foi permitir que você estruture uma pequena atividade e já possa aplicar na sua próxima aula, criando 3 afirmações de verdadeiro ou falso, sendo uma verdadeira e óbvia, uma frase âncora, uma falsa com erro comum e uma pegadinha. Leva menos de 10 minutos para criar. Você pode decidir se vai aplicar entre blocos, que é a fase da verificação,
E aí você decide se avança ou retoma antes de seguir, ou ao final da aula, que é a etapa de consolidação. E aí você encerra com uma reflexão e não em silêncio. Armadilhas comuns que são erros que você já consegue evitar. Usar demais. A saturação mata o engajamento. Use no máximo 3 por aula. Transformar em prova. O Socrative é ferramenta de verificação e engajamento, não de avaliação somativa. Não comentar as respostas. Os dados são o ponto de partida, não de chegada. O valor está na discussão que vem depois. Perguntas muito complexas. Use questões simples, objetivas, com uma linguagem familiar à turma. Agora, se você já usa o Socrative ou se pretende se aprofundar nisso com o guia, o próximo nível é sair do uso pontual. Aplique uma corrida espacial usando o Space Race, que é uma competição em equipes, use entre 4 a 5 alunos. Isso promove um engajamento lúdico sem abrir mão do conteúdo. Analise os relatórios, identifique as perguntas com mais erros e use esse diagnóstico para planejar sua próxima aula. E a sequência ao longo do semestre. Construa uma cultura de interatividade progressiva, não um evento isolado. Quando isso vira rotina, você reduz o improviso, ganha tempo e ensina com muito mais precisão. Uma aula não precisa de mais conteúdo, precisa de mais clareza sobre o que está funcionando enquanto ela acontece. Eu uso o Socrative nas minhas próprias aulas. Você viu aqui relatórios reais das minhas turmas. E se em algum momento você quiser aprofundar isso com mais calma, com um passo a passo organizado, exemplos prontos e tudo estruturado para facilitar a sua vida, acesse o link aqui na descrição desse vídeo para adquirir o guia prático completo para professores que querem fazer o mesmo, com segurança e sem sobrecarga. Mas mais importante do que isso, aplica o que você viu aqui hoje, porque é na prática que sua aula começa a mudar. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar como tornar suas aulas mais participativas, compartilha com outro professor que também vai se beneficiar de trazer mais interação para as suas aulas, sem se sobrecarregar. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e, é claro, deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade. Comece simples, uma pergunta, um momento de verificação, uma decisão baseada no que a turma respondeu. É isso que reduz o improviso e fortalece a sua prática com intenção. Se você chegou até aqui, assina a lista de presença comentando presente no final desse vídeo. Assim eu sei que você assistiu a aula até o final. E se aplicar na sua turma, mesmo que seja uma única pergunta, volta aqui para me contar como foi, eu leio tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!